Fala aí, criadores de cobra! Vamos aproveitar um domingo para tirar dúvidas, para trocar uma ideia aqui. Ih, deu nó aqui, cara. E aí, vamos lá. Quem tá ao vivo aí pra gente trocar uma ideia maneira? Quem tá a fim de tirar dúvida? E aí, pessoal, vamos lá. Pode mandar dúvida que eu vou responder, hein? Manda aí. Quer saber o quê? Como é que cria cobra, número de Mega Sena? Pode perguntar que eu vou responder. Vou botar até aqui a visão além do alcance. Como é que vai ser a semana? Resultado da loteria esportiva. Pode perguntar aí. Boa noite, Henrique. Boa noite, Matheus. Boa noite, Patrick. Boa noite todo mundo que tá entrando aí. Tirei agora domingo aqui. Mostra só Python Ball. Eu não tenho Ball Python. Sabe que eu não tenho, cara? Aquela Ball Python lá que eu mostrei aqui nas fotos, ela é lá do Instituto Vital Brasil. Inclusive, boa essa aqui também. Inclusive aquela serpente, que rola com ela? Ela foi uma serpente que chegou no Brasil através de uma apreensão da Polícia Federal no aeroporto do Galeão, aqui do Rio de Janeiro. Eram duas daquela, né? Que ela é branquinha com a outra metade da cor normal e depois branquinha, cara. Ela chegou numa importação, foi apreendida, importação não, ela chegou do tráfico, né? Quando é legal chama-se importação, quando é ilegal chama-se tráfico. Ela chegou de tráfico, né, internacional de serpente, de animais, e aí foi apreendida e foram lá pro Vital Brasil as duas. Só que uma já chegou muito ruim, acabou morrendo, e aquela outra tá bonitinha lá no Vital Brasil. Vou te falar, que bicho incrível. Ela é de um padrão chamado padrão quase Smile, que é aquela carinha do sorrisinho amarelo na parte de trás dela ali, que tá quase perfeito. Deixa eu ver aqui. Tem algumas perguntas aqui, ó. Vou responder, hein? Vamos lá. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Aproveita aí, galera. Vamos compartilhar. Toca no aviãozinho aqui, ó. E manda pra galera que vocês conhecem, que gostam de criar serpentes também e que poderiam se interessar em tirar suas dúvidas. Aproveita, dá bastante like aí no coraçãozinho, blá, 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 e manda essa parada também. Vamos compartilhando aí, ver se a gente chega a mais pessoas aqui. Vamos lá, não vou botar número não. João Pedro Franco. Gostaria de saber sobre o processo para eu conseguir ter uma serpente. Cara, hoje em dia, graças a Deus, tá? Graças a Deus e a força de muitos empresários brasileiros que não desistiram no meio do caminho, existem alguns criadouros comerciais aonde você pode comprar a sua serpente legalizada. Então basta você entender qual é a serpente que você quer ter, como é que é o teu estilo de vida, o que você gosta mais, gosta menos e tal, e você conseguir entrar no site lá e comprar a tua serpente, tá? E aí, às vezes tem que entrar na lista de espera dependendo da espécie, mas tem muita espécie hoje que é só comprar e ela já manda pelo correio, ou então na tua cidade, se for próximo, você consegue buscar numa boa. Mas serpente para ser pet legal só de criadouro comercial autorizado, tá? Como convenço minha mulher a deixar eu guardar os ratos para alimentar minha jiboia no congelador da geladeira? Cara, é um processo difícil, tá? É um processo difícil, mas não é impossível, não. O que eu te sugiro fazer é arrumar um pote muito maneiro, fechado hermeticamente, para que você e que não seja transparente, para que ela não abra o congelador e dê de cara com os ratos. Arranjar um pote hermeticamente fechado para você convencer ela que aquele pote de verdade é super fechado e que, além disso, aqueles animais estão congelados e embalados direitinho e que não vai dar contaminação nenhuma. Essa é a melhor forma. Investe no pote. E no teu poder de persuasão também, que é muito importante. Quem mais aqui? Valeu, João. Mestre, hoje em dia existe alguma possibilidade de ter uma corn snake legalizada? Tem. A possibilidade é a seguinte, cara. Alguém que tem ela legalizada resolver vender. Porque os criadores não estão podendo reproduzir mais a corn snake. Mas se alguém, por acaso, tiver uma corn snake legalizada daquela época que era possível ser legalizado e quiser vender, e você tiver a condição de pagar por esse preço, você pode ter ela. O que eu já vi acontecer, tá? Se liga nessa, essa não é 100% correta não, e eu não indico ninguém a fazer isso. Mas o que eu já vi acontecer é pessoas que... Na verdade, uma pessoa, eu soube de uma história dessa, que eu não vou falar o nome do santo, mas eu sei quem é, que tinha a serpente ilegal, tinha a corn snake ilegal, e saiu até no jornal. Tinha a corn snake ilegal, e aí por uma denúncia anônima, houve um processo lá para dar busca da serpente, e aí, por acaso, essa pessoa conseguiu ser o fiel depositário dela. Pagou a multa, né? Foi multado, teve um processo, blá, 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 e conseguiu ser o fiel depositário dela. Pô, acabei de lembrar uma outra forma de você ter a corn snake legalizada hoje, se você quiser. Falei até no vídeo da serpente peçonhenta. É você fazer
um empreendimento de fauna. Um zoológico, um criador conservacionista, um mantenedor de fauna ou um outro desses. Se você fizer isso, cumprir a legislação direitinha, montar o estabelecimento, criar todo o processo das exigências dos órgãos ambientais, você pode ter a tua corn snake legalizada. O animal vai vir de apreensão e ao invés de ir para... E aí vai para o CETAS primeiro e depois pode chegar para você. Inclusive quem recebeu... Eu acho que ele recebeu há pouco tempo, tá? Umas corn snakes vinda dessa. Pelo menos uma eu acho que recebeu. Foi o Marcos, lá do Mais Zoo. Ele tem um mantenedouro de fauna silvestre. Depois vê aí, @MaisZoo. Agora não, porque você tá aqui. Mas @MaisZoo. Ele tem um mantenedouro de fauna lá no sul e ele tem corn snake sim. Essas são as melhores formas de você ter assim, ó, de imediato. Mas você vai ter que ser um CNPJ e abrir um processo. Que eu acho que não é tão difícil nem tão louco assim não, sabe, cara? A gente se parar para avaliar mesmo o processo todo em questões de investimento financeiro e tal, dependendo do teu apetite em ter uma serpente legalizada, dependendo do quão boladona é a espécie que você quer ter e o qual é o tamanho do teu sonho em ter isso, no final das contas vai equilibrar mais ou menos o preço. Né? Vamos supor que você queira hoje ter Vamos supor hoje que você queira ter uma ball python toda branquinha, branca como a neve, sabe? Branca conforme a neve. Tem para vender. Tem para vender. Ela custa em torno de 18 mil reais. E você, além de ter uma dessas, você também queria ter uma carpet python, que também tem para vender, custa em torno de 15 mil reais. Você junta as duas, você tem lá 33 mil reais, que deve ser mais ou menos, não vou dizer quanto é que é não, mas deve ser calibrado com o que você vai gastar de processos de ajuste e de licenças para você abrir o teu mantenedouro de fauna silvestre. Que aí depois você pode ter as tuas cornes lá. Vai ser uma corne cara. Ou de repente uma serpente peçonhenta. Mas enfim, tem mecanismos. O mais fácil, mais barato, seria o quê? Seria um criadouro legalizado voltar a ter. Mas a gente sabe que a corn snake entrou para boi de piranha, coitada, e são proibidas porque ninguém pode explicar por quê. Não sei por quê, mas são proibidas, né? Tantas outras poderiam causar o mesmo impacto que ela não causou, porque a corn snake não causou impacto nenhum, até porque não tem nenhum artigo, né, nada disso, enfim. Mas aí ela foi tirada para Cristo. Vamos para a próxima aqui. Galera, vocês estão todos inscritos na comunidade dos criadores de cobra, né, no evento do workshop, né? Quem não sabe do que eu tô falando, no link da minha bio, que você não vai agora, vai daqui a pouco, no link da minha bio tem uma inscrição lá para o nosso workshop, que vai ser no dia 16 de maio, às 20 horas, terça-feira, sem ser a próxima, ao vivo no YouTube, onde eu vou falar sobre esse processo todo de serpentes pet. Tá? E depois vou contar para vocês sobre a nossa comunidade, que é a comunidade dos criadores de cobra. Mas vou contar só depois. Primeiro eu vou apresentar tudo para vocês no workshop, para vocês poderem entender o mundo das serpentes pet, e vocês ficarem maravilhados como é maneiro ter serpentes em casa. Tá? Aproveita aí, galera, vai compartilhando aí pra galera que tá aí e pode mandar pergunta que eu vou responder. Como convencer o meu pai para eu poder ter uma jiboia BCC? Ele fala que ela cresce muito. Boa pergunta. Inclusive, dentro lá da comunidade dos criadores de cobra, cara, eu tenho... Muito louco isso, né, cara? Pensar nesse nível. Eu passei por isso também. Eu tive que conhecer algumas pessoas. Tive que convencer a minha mãe, tive que convencer meu pai primeiro, que foi mais fácil, a minha mãe, e sou um cara casado com a minha esposa já há 20 anos, 20 e tantos anos, tive que convencer ela também. E foi sempre de um jeito muito legal. E aí o que eu estava falando é que dentro da comunidade dos criadores de cobra tem uma aula lá que eu ensino você a convencer os seus pais com o poder de persuasão de uma forma com argumentos muito claros, tá? Sem enganar ninguém para que eles possam estar do teu lado. Não sei se vocês sabem, mas eu também sou formado em programação neurolinguística. Então eu tenho um poder de persuasão muito bom. Pelo menos as técnicas eu sei. E aí eu te ensino lá dentro. Mas, cara, convencer o teu pai a ter uma BCC, o primeiro passo que eu vou te passar aqui, que esse aqui vale ouro, anota aí, é você não arranjar um problema com ele, criando uma divisão na família, como a sua opinião e a minha opinião. Você não pode fazer isso. Quando você estiver entrando numa discussão com ele, em que um dos dois lados vai ter que ser o lado vencedor, você pode ter certeza que você já perdeu essa luta. Você tem que trazer para ele o quê? Muita informação sobre a BCC. Inclusive, qual é o argumento dele aqui? Ó? Ele fala que ela cresce muito. Então, se seu pai fala que ela cresce muito e você quer ter uma serpente, será que de repente, ao invés de ter uma BCC,
você não pode ter uma jiboia arco-íris do norte lá, a Epícatis mauro, que não cresce tanto, e aí você quebra esse argumento de tamanho de cobra e já traz uma opção menor. Né? Cresce muito quanto? Quanto é muito para você, pai? Muito para você são 2 metros, muito para você são 3 metros. Você pode ir no criadouro e perguntar lá. Eu tenho um membro da comunidade, o Cal. O Cal, ele tem uma BCC que tá com... Quanto é que tá? Ela tá com 2 anos, cara, e o bicho é pequeno. Ela não cresceu muito. Ela não cresceu muito. Inclusive, os gringos fazem muito isso com as jiboias macho, né? Com as serpentes macho. Eles dão uma alimentação... Ele não deixa ela subnutrida, não, tá? Ele alimenta direitinho. Mas ele faz com que a alimentação seja um pouco menor naquele início da vida, que é quando ela cresce mais rápido. E aí o macho, principalmente, cresce menos. E os caras fazem isso por quê? Porque eles, como tem muitas serpentes para ter uma criação em grande escala, eles precisam de machos que sejam pequenos, para ocupar pouco espaço, e deixar as fêmeas bem grandonas para que elas possam ter muitos filhotes. Então as fêmeas têm uma alimentação mais pesada para elas terem um crescimento maior, e os machos são menorzinhos. Você pode usar até argumentos com o próprio criador que você vai adquirir a tua serpente, para que ele separe as jiboias BCC menores. Né? Você não vai ter uma da Amazônia, você pode pensar numa BCC aqui do Sudeste ou do Nordeste. Aí você pode estudar qual das diferentes BCCs que existem tem um tamanho menor. E você pode pegar ainda indivíduos que sejam menores para que você tenha filhotes deles. E a probabilidade da tua BCC não crescer muito vai ser menor. Mas a primeira coisa que eu faria com meu pai é perguntar assim: pô, pai, você acha que a BCC é grande? Quanto é grande para você? Vamos mensurar isso? Pô, grande para mim são 3 metros. 3 metros. E 1,5 m é grande? Não, 1,5 m não é grande não. Então beleza, vou procurar uma BCC de 1,5 m. E aí você já pode começar os argumentos. Cara, eu posso te ajudar muito com isso, tá? Vamos lá. Eu queria comprar uma serpente, ia ser uma jiboia arco-íris, certo? Mas hoje vi um vídeo seu sobre a Bull Snake. Putz, eu estraguei tudo, né? Para a primeira cobra tem muita diferença entre as duas? Tem. Tem um pouco de diferença por uma ser colubrídeo e a outra ser boídeo. A Bull Snake é uma serpente incrível, incrível mesmo. Mas como os colubrídeos em geral, ela é super rapidona, né? Tem aquele jeitão que se movimenta rápido, vai pra cá, vai pra lá e tal, não sei o quê. Não que seja difícil de você cuidar dela, mas se eu tivesse uma Bull Snake, que seria uma coisa muito maneira, eu teria um terrário maior, um espaço maior, porque elas crescem mais rápido. Tá? Agora de cabeça eu não sei qual é o tamanho que a Bull Snake atinge. Deixa eu ver aqui qual é o tamanho total da Bull Snake aqui. Qual o tamanho máximo da Bull Snake? Pergunta. Vamos ver. Legal, apareceu meu vídeo aqui. Então, quilo. Tá falando de quilo. Tá dizendo aqui que ela pode chegar a 2,5 metros. É uma serpente que fica de um tamanho maiorzinho, sacou? Então, aí você teria que ter um terrário maior. E aí já começam as diferenciações. Ela faz uma digestão mais rápida também. Ela cresce mais rápido. Ela é uma serpente mais ativa. Né? Não é algo assim, caraca, então é super difícil de ter ela. Não, não é não. Mas eu começaria... Tá? Se eu tivesse que começar, até porque eu acho os boídeos mais maneiros, eu começaria com uma jiboia arco-íris. Tá? Mas se o teu sonho é uma Bull Snake, o que eu te falaria para fazer? Irmão, começa a estudar sobre as Bull Snakes e estar perto de pessoas que entendem de serpente. Tá? Que falam de serpente, que entendem, para você poder ouvir a experiência de todas as outras pessoas que já entendem dessa questão e poder falar assim, não, cara, com essas informações que eu tenho, eu avalio que é maneiro a Bull Snake para mim nesse momento. E aí, para pegar esse gancho, cara, a comunidade dos criadores de cobra é o melhor lugar para você estar. Se você quiser saber mais sobre, depois me manda um direct me perguntando que eu te explico tudo direitinho, que eu não vou explicar aqui não. E não perde o workshop, tá? O workshop não dá mole de perder. Galera, pode compartilhar aí, tá? Para trazer mais gente para cá. Esse foi o Feg Mendonça, beleza. João Pedro. Meu amigo tem esse mesmo problema em questão de guardar na geladeira. Ele coloca no pote e enrola no papel alumínio. Tanto faz. Cara, a grande verdade, sabe qual é? A grande verdade é que todo mundo tem algum bicho morto, a não ser quem é vegano, aquelas paradas que não come carne. Todo mundo tem um bicho morto no congelador, tá? Fato. Ou é uma vaca, ou é um porco, ou é um frango, ou a gente tem rato também. Né? Todo mundo tem um bicho morto no congelador. Inclusive tinha um amigo meu que quando ele tinha um congelador só para rato,
e que ele começou numa época lá a ter tanto bicho que às vezes os bichos dele morriam e ele botava no congelador. Aí um dia eu abri, tinha uma iguana, no outro dia tinha um jabuti. Aí teve um dia que eu abri, cara, o congelador dele. Aí eu olhei pro congelador, eu fechei a porta, olhei pra ele. Falei, pô, boy, chamava de boy. Pô, boy, tá de brincadeira, cara. Ele, pô, o que que foi? Cara, o Jonathan tá no congelador, cara. Ele tinha um Dutch Hound, sabe? Um Basset, que era velho. O Basset dele morreu e ele botou no congelador, meu irmão. Quando abriu o congelador, tinha um cachorro no congelador. Todo duro, cara. Eu falei, cara, tu botou o Jonathan no congelador, cara. Você tá ficando doente, cara. Aí falou, não, cara, pô. É porque ele morreu, eu queria enterrar ele, porque ele é um cachorro que, pô, tive um carinho muito grande e eu não tive tempo. Aí eu botei ele no congelador um tempo, que enquanto eu vou pensar onde é que eu vou congelar ele. Então, todo mundo tem um bicho no congelador. Mas o que eu acho mais maneiro é você comprar um pote hermeticamente vedado, tem uns potes maneiraços, tem uns até que tem vácuo, né? E tu bota ali dentro, né? Porque aí não tem aquele risco que a sua esposa, ou que as mães têm normalmente, de que, pô, tu vai botar um rato no congelador, cara. Ou então vai acontecer que nem aconteceu com um amigo nosso, né, cara? Ele botou uns ratos soltos no congelador, isso é nojento. Ele botou uns ratos branquinhos fechado no papel plástico, né? Tipo um sacolé, chamado ratolé, né? O Jorge lá do Répteis Brasil que fala, né? Um sacolé, um ratolé. Ele botou o ratolé lá no congelador, só que botou eles soltos, sabe? No gelo. Pô, cara, o avô do cara, que era meio cego, não foi no congelador, meu irmão. Viu o rato branco embalado, congelado, achou que era um sacolé de coco e mordeu o rato, cara. Aí pra não correr esse risco, meu irmão, coloca no pote hermeticamente fechado. Dentisteria Niterói. Fiquei sabendo que você terá novidade em breve de bicho novo, mas ainda não pode contar. Cara, vai ter bicho novo, meu irmão. Vai ter bicho novo, cara. Vai ter bicho novo chegando. Pô, eu tenho medo de voltar a ser o tio das cobras, cara. Virar o velho das cobras. Tu sabe que tem dois tipos de gente maluca de bicho, né? Tem a velha dos gatos e tem os tios das cobras, né? Que aí tu compra uma, compra duas, compra três. Inclusive tem um cara, pô, Mazinho, braço pra você, Mazinho. Mazinho, um cara tá lá na comunidade, ele contou pra gente que em um ano ele tá com 8 cobras. 8 cobras. O cara pegou um gosto por comprar cobra, irmão, já tem 8 em um ano, cara. Corajoso, mas mora no meu coração aqui, o cara é corajoso. Mas em breve, ó. Em breve vai rolar bicho novo aqui em casa. Já tô até... Pô, tinha um projeto maneiraço pra fazer um aquário aqui embaixo, pra formar, sabe, um ambiente de água aqui, com um terrário aqui em cima e continuar subindo a parede aqui, mas eu acho que esse aquário aqui já vai ter que virar um terrário. E aí eu arranjei um aquáriozinho pequeno aqui pra virar o aquário, já mudou meu projeto todo aqui. Mas em breve vai ter o bicho novo aqui, eu conto mais pra frente. Del Crilson Souza. Corn Snake ou jiboia arco-íris? Qual é o melhor pra ter? Jiboia arco-íris, cara. Jiboia arco-íris. Sabe por quê? Primeiro, a Corn Snake hoje, se você for comprar, ou você vai pagar caro demais, porque se alguém quiser vender, é porque tá precisando muito de dinheiro dela legalizada, tá? Ou você vai ter que comprar ilegal. E eu não aconselho ninguém a comprar ilegal porque eu não quero que você se meta numa furada. A tentação é gigante sempre, tá? Principalmente quando você começa a entrar no meio das serpentes e você começa a ver a quantidade de serpentes ilegais que existem. Isso é um outro parênteses que eu quero fazer, cara. A liberação da criação das serpentes contribui diretamente com a redução do tráfico de serpentes, tá? E se fosse causar o impacto que todo mundo fala, já tinha causado há muito tempo, que a quantidade de serpentes que tem no Brasil é gigantesca. Tá? Gigantesco. Então, quanto mais pessoas comprarem serpentes legais, quanto mais criadores legais tiverem, menos pessoas vão comprar do tráfego. Do tráfico. Eu tô ficando tão maluco com o marketing digital que eu tô falando até tráfego já. Do tráfico. Por quê? Porque o que você escolhe? Você pode comprar um bicho que você não pode postar, sair com ele na rua, tá o tempo todo com medo de alguém te denunciar, que você não pode, pô, sei lá, de repente nem ficar com ele para sempre, ou tu pode comprar um bicho que é mais caro, é mais caro, tipo 4 vezes, 5 vezes mais caro, beleza, é 4, 5 vezes mais caro, mas você pode levar do veterinário tranquilão, pode comprar a comida para ele tranquilo, pode tirar uma foto dele e mostrar para as pessoas, pode fazer educação ambiental com ele, pode fazer um monte de coisa com ele porque ele é legal. Cara, vale muito mais a pena ter um bicho legal. Então por isso a Corn Snake eu não te aconselho hoje se ela for ilegal. E a jiboia arco-íris, a jiboia, ela é um bicho mais...
Eu gosto porque ela é um bicho mais corpulento, ela parece ser um bicho mais dócil, um bicho mais saudável. Não que a corn snake morda não, mas a corn snake é uma cobrinha que ela fica grandinha, ela fica fininha. É sempre a corn snake, sabe? Sempre daquele jeitinho. E as jiboia arco-íris não, ela tá sempre mais parruda, o cara de mais saudável. Sabe? É tipo raça de cachorro, né? Tu gosta mais de quê? Tu gosta mais de poodle ou de pitbull? É como se estivesse comparando mais ou menos um negócio desse. Tem gente que gosta mais de poodle, tem gente que gosta mais de pitbull. É mais ou menos um lance desse. Pra mim, os boídeos, né, as jiboias, são mais maneiras. Eu gosto mais de boídeos e pitonídeos, tá? Beleza? Acho que eu respondi a tua pergunta, né? Vamos lá. Valeu, irmão. Valeu, Henrique. Boipeba seria uma boa para ser pet? Seria sim. Seria sim, mas segue a linha dos colubrídeos. Tá? Então pensa sempre, é muito bom tu entender qual é o tipo de serpente que você quer ter para contemplar, para poder criar o ambiente, igual eu tenho aqui os meus ambientes. Minhas serpentes não ficam em caixas, tá? Eu não boto na caixa, na gaveta e deixo sem ver, porque para mim esse não é o maneiro da parada. O maneiro da parada é você ter uma serpente, criar um ambiente para ela, para que você possa colocar ela lá e você olhar e é como se você estivesse tendo uma fotografia dela na natureza. Por mais que você saiba que às vezes tem que botar alguma coisa que não é da natureza, mas para você ter um ambiente de paisagístico ali para criar realmente uma parada maneira. E aí você ter ela contigo e tudo mais e tal. Lembra que os colubrídeos são bichos muito mais rápidos, tá? Com metabolismo diferente, com todo comportamento diferente e que os boídeos são de outro tipo. Inclusive tem diferença dentro deles mesmo, né? Se você quiser ter uma cobra mais corpulenta, maior zona, que vai te despender uma alimentação mais pesada, mas que é um bicho que você acha que é mais maneiro, a jiboia BCC é o ideal para você. Agora, se você quer montar um terrário arborícola, um terrário em pé, para criar um ambiente em algum lugar, pô, as hortulanas, né, as suaçuboias são incríveis. Ou se você tiver até num nível mais alto financeiro para você poder comprar uma batésia, aí é mais maneiro ainda. Mas saiba que são animais completamente diferentes, com estratos ecológicos ali que elas vão viver diferente, com terrários diferentes, com necessidades diferentes, e até com questão de manuseio diferente, né? Porque uma suaçuboia é sempre uma suaçuboia. Ou mais que você acha que ela tá super mansa, vai ter uma hora que ela vai dar um beijinho em você, porque é da natureza delas. Sacou? Vamos lá. Galera, pode compartilhar aí e mandar pergunta, tá? Pode mandar pergunta que eu vou responder. E aproveita para dar uns likes aí, clica aqui embaixo, compartilha. E quem não tá inscrito aí no workshop do dia 16, pô, link na bio, se inscreve. João, e sobre as aranhas, o que você me conta? Tem conhecimento? Cara, as aranhas não são permitidas, tá? Não tem, hoje, até onde eu sei, não tem ninguém que seja permitida a reprodução de aranhas para você ter em casa, né? As tarântulas, né? As caranguejeiras tal grande não tem. O que você pode fazer seria o lance daquelas possibilidades dos criadores, conservacionistas, mantenedores de fauna e etc. Zoológicos particulares, isso você pode ter, mas para venda não tem. Aranha é um bicho que, enfim, não tem. Se tiver alguém manja assim de aranha, porque não é o meu forte, diz pra mim aqui que tem, aproveita e manda logo o link pra gente ver onde é que é, a gente já pesquisa logo. Conhecimento é tudo, ó, a dentisteria colocou aqui. Cara, conhecimento é tudo. Quanto mais, é aquele negócio, né? Você é a média das, né? Você é a média das 5 ou 7 pessoas que você mais convive. Né? Não interessa, cara. Se você estiver convivendo no meio de pessoas que falam sobre serpente, que sabem sobre serpente, que disseminam conhecimento e tal, não sei o quê, você vai aprender, querendo ou não, vai acabar entrando lá. E é muito louco, né? A gente tem a comunidade dos criadores de cobra, dentro da comunidade, tem uma galera que já cria cobra, sei lá, há 20 anos. Eu crio há mais de 30, tem uma galera que cria cobra há 20 anos, tem uma galera que cria cobra há 10 anos, e tem gente que acabou de comprar a sua primeira serpente. E aí, diariamente, quase todo dia, a gente tem algumas discussões lá dentro da comunidade, né, dentro do nosso fórum, discussões saudáveis sobre alimentação, sobre manejo de receber primeiras serpentes, medicina, manejo mesmo de fazer condicionamentos em serpente. E, cara, toda vez que a gente abre uma discussão dentro da comunidade, todo mundo tem um insight diferente. Tá? Todo mundo aprende alguma coisa nova. Às vezes, cara, uma sacadazinha é o que vale pra você falar assim, poxa, é verdade, cara. Pô, tô fazendo isso aqui há anos e, pô, se eu mudar isso aqui vai ter um lance maneiraço. Essa semana a gente estava falando sobre alimentação e falamos sobre enriquecimento
enriquecimento do ambiente para que a serpente tenha uma qualidade de vida maior e tenha menos estresse. Pô, loucura, cara. E aí a gente acha um monte de coisa na internet, um monte de livro, artigo científico. Pô, então a gente conseguiu criar um ambiente, vou falar palavrão, um ambiente foda, cara, para quem quer saber sobre serpente. Tá demais. Ah, e tem também parte de conhecimento científico, né, que é importante pra caramba, e tem essa parte de conhecimento de herpetocultura, que é a criação de serpente. Ex situ, né, a criação de serpente fora do ambiente natural dela. Criar mesmo, né. Pô, vi até um vídeo muito maneiro esses dias sobre a Lachesis spinofris. Como é que é o nome dela, cara? Eu esqueci agora. Tem a Lachesis melanocéfala, a Lachesis muta e a Lachesis spinofris. Lachesis stenofris, que são surucucus lá da Costa Rica. E aí os caras têm um projeto de reprodução das surucucus lá na Costa Rica, no laboratório, né, no ex situ, para poder tirar o soro dela, tirar o veneno e fazer soro, porque lá tem alguns casos de acidente com essa Lachesis. E essa Lachesis, ela é mais dócil do que a melanocéfala. A melanocéfala é legal, né? Porque é realmente isso, cabeça preta, ela tem um cabeção preto maneiro. E eles botam um microchip nela, botam um radiotransmissor nela para poder ver o ambiente dela. E o cara fala nitidamente a palavra herpetocultura. E aqui no Brasil a gente quase não usa isso. A gente fala muito de hobby. Hobby nada, cara. Herpetocultura, estilo de vida. Hobby soa como coisa de gente à toa. Não é coisa de gente à toa, é estudo. É estudo, essa parada é estudo. Essa parada tem química, tem fisiologia, tem física, tem biologia, tem ecologia. Isso é estudo, cara, é comportamento. É você entender como é que funciona, entender o que é aquele bicho. Quem cria cachorro é hobby? Eu tenho hobby, eu tenho cachorro, meu hobby é ter cachorro. Não, o cara é sinófilo, né? Quem cria cachorro é sinofilia, deixa eu ver. Sinófilo, acho que é isso. Sinófilo, significado. Até ver aqui, ó, dicionário. Sinófilo, relativo a sinofilia, aquele que ama os cães. É isso aí, ó, pronto. Quem gosta de cão é sinófilo. Por que quem gosta de cobra é robista? O que é robista, cara? Não, cara, você é um herpetocultor. Você é um criador de serpente. Você é criador de cobra, entendeu? Não tem nada de hobby nessa parada, não. Deixa eu olhar aqui mais. Peraí, vou tirar essa raiva do coração. Deixa eu voltar pra cá. Ivo, vamos lá, Ivo. Eu achei uma cobra em um parque aqui próximo de casa. Posso ficar? Ah, tu já mandou essa pergunta, hein, cara? Eu já te falei que não, hein? Eu não sei qual é a espécie, coloquei ela num terrário. Cara, você achou uma cobra na natureza. O lugar dela é na natureza. Por mais que a natureza seja dura. É a lei da natureza. Provavelmente, se ela for filhote, não sei o que, a chance dela chegar na vida adulta é muito pequena. Provavelmente ela vai morrer. Você não pode ter ela em casa. Aí você pode até argumentar assim, pô, mas os caras iam matar. E eu sei o que é isso. Eu moro aqui dentro de uma unidade de conservação, praticamente. Na verdade, eu moro numa zona de amortecimento. Até se alguém quiser procurar aí, eu moro na zona de amortecimento do Parque Estadual da Serra da Tiririca. Na verdade, da parte do Darcy Ribeiro, que é um parque que está dentro do Parque Estadual da Serra da Tiririca. Eu acho jiboia no quintal. As jiboias entram no meu quintal. Aqui, eu acho cobra de vidro no quintal. A jiboia está no meu quintal. Eu não posso ter ela dentro de casa. Por mais que eu seja que é uma jiboia, por mais que ela seja filhote, por mais que eu seja que alguém vai matar ela na rua ali embaixo, eu não posso ter ela, porque se eu tiver ela, ela é uma serpente ilegal. Então eu pego ela, levo lá na sede do Parque Estadual da Serra da Tiririca, entrego na mão do pessoal do batalhão para tirar daqui e levar para lá. Por mais que eu saiba que elas vão continuar chegando, né? Na verdade, a galera aqui do condomínio onde eu moro é bem tranquila e a gente até bota num outro lugarzinho aqui para elas irem embora. Né? Porque para chamar o bombeiro para vir aqui para levar embora, a galera aqui é bem consciente. E normalmente eu pego e solto mesmo. Mas para você ver como é que são as coisas. Então não pode ter, cara, não pode ter. Feg Mendonça, só dessa explicação já vou me inscrever no curso. Show, cara. Show, Feg. Tá lá no... Tem o link da bio. Depois me manda um direct que eu te explico melhor. Manda um direct que eu te explico melhor. Mas, cara, não perde a aula do dia 16. Green Art Terraria aí, cara. Beleza, irmão? Olha só, pessoal. Isso aqui, ó. Tem um perfil aqui. Green Art Aquapaisagismo. Esse cara... Não, tem que ver os aquários que esse cara faz. Ele fica lá na Ecotop, é uma loja que tem aqui na Tijuca, no Rio de Janeiro. Só que esse cara, meu irmão, ele é especializado em paisagismo de aquário. Depois segue o perfil dele lá. Você não faz ideia do que pode se transformar um aquário. O cara faz um jardim dentro do aquário. Zé Francisco entrou. Eric, boa noite, boa noite, boa noite. Galera, pode mandar pergunta. Manda pergunta aí. Ratolé. Quem já provou um ratolé? A gente teria.
Vale muito entrar para a comunidade dos criadores de cobra, muito conhecimento. Cara, a comunidade está ficando incrível. Sabe quando você... Eu fiz faculdade, olha só, eu fiz faculdade, eu já crio serpente desde que eu tinha 11 anos. Então eu consegui, eu vou contar essa história toda lá no workshop, mas vou adiantar para quem está aqui. Então eu consegui pegar a época da importação liberada de serpente. Que, meu irmão, chegava bicho, mas chegava tipo assim, centenas de bichos por semana no Brasil. E a galera comprava muito barato. Então eu, graças a Deus, consegui viver nessa época. Infelizmente eu não comprei tudo que eu devia ter comprado e não mantive tudo comigo. Eu acabei vendendo e me desfazendo de muito bicho. Mas eu tinha que ter ficado com eles. E aprendi muita coisa com muita gente nessa época. Fiz a faculdade de biologia, fiz curso no zoológico, fui responsável técnico lá da... Responsável técnico não, fui bolsista do CNPq na coleção do Museu Nacional, fiz trabalho de campo, fiz um monte de coisa. E, cara, a gente construiu uma comunidade que, eu vou te dizer uma parada, ela é 1000 vezes, sacanagem não, 1000 vezes mais poderosa do que qualquer faculdade ou qualquer curso de herpetologia, principalmente de herpetocultura, herpetologia não, mas de herpetocultura que existe, tá? Está criando uma comunidade monstruosa. Quem ficar de fora vai perder. Vamos lá. Nada a ver com serpente, mas existe alguma forma legal de eu ter uma tarântula legalizada aqui no Brasil? Cara, assim, no meu humilde conhecimento sobre caranguejeiras, tarântulas, etc., não tem nada legal que você possa comprar uma tarântula. Se você quiser ter esses bichos de forma legal no Brasil, você, ao meu ver, tá, de ignorância com tarântulas, seguindo a linha das serpentes, você deveria montar um mantenedouro de fauna, um criadouro conservacionista ou um zoológico de aracnídeos, por exemplo. Você pode criar, irmão. A tua cabeça, o futuro está na tua mente. Você pode criar o teu futuro. Se você quiser tanto ter aracnídeo que você está disposto a ser um pioneiro no mercado, cara, você pode ter. Você vai ter que entender uma brecha da lei ou entender uma forma legal mesmo, não uma brecha, mas uma forma legal de você ter o bicho. Tipo, os zoológicos podem ter, não podem? Por que eles podem ter? O que eles fazem para poder ter? Criadores conservacionistas, o que eles fazem para poder ter? Né? Tem aqui é muito legal, eu fiz um podcast com o... Pô, esqueci o nome dele, cara. Lá do Répteis da Caatinga. E ele falou que ele tinha... A história dele é muito maneira, cara. Ele tinha os répteis ilegais em casa, as serpentes, que ele se amarrava muito. E foi denunciado. Perdeu todos os animais dele. A polícia foi lá e apreendeu todos os animais dele. Só que, pô, ele gostava muito de serpente. E aí, o técnico que foi lá, o fiscal que foi lá e apreendeu os animais por conta da denúncia, falou pra ele assim, já que você gosta tanto desses animais, por que você não cria um zoológico privado ou um criador conservacionista ou alguma dessas modalidades de empreendimentos de fauna e você tem os seus animais de volta? Cara, o cara plantou a semente na cabeça dele, ele foi lá, foi na Secretaria de Meio Ambiente, buscou os órgãos legais sobre isso, de meio ambiente, e ele montou, cara. Ele montou, virou o projeto de vida dele. Ele montou um zoológico só com répteis. E tá lá até hoje, e ele conseguiu ter... E ele, na verdade, foi muito louco, porque ele foi lá, pegou todos os bichos que ele tinha ilegal, que foram apreendidos. Depois que ele montou o processo certo, ele foi lá e pegou todos os bichos de volta pra ele, e ele montou a parada lá. E hoje em dia ele faz educação ambiental de um monte de escola ali. Pô, é demais o projeto dele. É incrível. Fala aí. Nada? O projeto dele é incrível, cara. Eu esqueci o nome dele agora, desculpa, cara. Caraca, esqueci mesmo, cara. Mas, ó, é o Répteis da Caatinga. Demais o zoológico dele. E aí tu pode fazer isso com aranha. Quem sabe tu não cria o primeiro zoológico especializado em aracnídeos do Brasil. Talvez seja o primeiro, não sei nem se tem outro, tá? Se tiver outro, me fala aí, mas pode ser que seja. Eu achei uma cobra em parque aqui próximo, devo entregar ela ao Ibama. Se você achou a cobra no parque, deixa ela no parque. Sacou? O próprio pessoal... rapidinho. Quando eu digo parque, eu digo unidade de conservação, tá? Tipo, Floresta da Tijuca, Parque Estadual de não sei o que lá das contas, Parque Municipal. Se o teu parque for tipo uma praça, mas se ela tiver lá uma quantidade de área verde grande, deixa ela lá. Não precisa tirar de lá não. A não ser que seja um lugar muito antropizado, tenha muita gente, e pode ser que ela morra, mas aí você pode levar para os caras desses, tá? Agora, quando você entrega a serpente pro Ibama ou para quem quer que seja, esse ato de você entregar de forma voluntária, você tira de você toda a possibilidade de você ser indiciado de uma forma ruim. Então isso é legal. Vamos supor que eu tivesse aqui 10 cobras ilegais durante 20 anos. O dia que eu pegar essas 10 cobras e entregar
para a autoridade competente, eu não posso sofrer nenhuma sanção por ter tido esses animais de forma legal em casa, porque eu fui de própria vontade lá e entreguei elas e naquele momento eu fechei o ciclo de irregularidade da minha vida e entreguei. Eles fazem isso até de uma forma de deixar o pessoal trazer os animais e não ficar escondendo em casa, não soltar escondido, não matar, né? Isso é bem legal o que eles fazem. Biólogo Tai, quero participar, como faço? Tai, me manda um direct, cara. Manda um direct que a gente conversa. Pô, você é incrível. Manda pra mim lá. Guilherme, opa, Vili, tem uma BCC, tudo certo? Com documentação e tudo. Ah, tem uma BCC, tudo certo, com documentação e tudo. Porém, é meu primeiro contato criando serpentes. Gostaria de algumas dicas sobre manejo terrário. No YouTube não acho nada sobre. Cara, me manda um direct lá que eu vou conversar com você sobre a comunidade dos criadores de cobra. Tu vai gostar. Tá? Quem mandar hoje ainda, tá? Quem mandar hoje ainda, até meia-noite, daqui a pouco eu vou dormir. Mas quem mandar hoje ainda, até meia-noite, ainda vai ter uma condição diferenciada, do que hoje tem uma condição diferenciada. E galera, workshop dia 16, para eu falar bastante coisa sobre serpentes pet, para vocês poderem entender como é maneiro e já poder aprender muita coisa. Mas Guilherme, manda um direct pra mim, cara. Boa noite, eu peguei uma cobra em um parque próximo à minha casa. Algumas pessoas queriam matar ela. Ah, é você de novo, deixou. Já respondi. Fala, Alberto. Pô, tem muita mensagem lá pra baixo. Eu tenho um amigo que hipoteticamente cria aranhas-lobo em casa. Tá, sei. Se ele fosse denunciado, daria algum problema? Daria, cara. Eu não sei o que é uma aranha-lobo. Deixa eu até ver aqui. Eu tenho um amigo que é primo de um tio. Muito bom essa, cara. Aranhas-lobo. Que parada que é aranhas-lobo. Ah, é uma licosa. Cara, olha só, de verdade, eu nem sei o que te falar sobre um artrópode desse aqui, cara. Mas até onde eu sei, tá? Eu vou te falar até onde eu sei na minha ignorância sobre aranhas. Até onde eu sei não pode ter, mas essa é o tipo da aranha da chinelada, né? Uma aranha da grama. Então assim, enfim, é certo? Não seria. Tá? Mas dificilmente alguém te denunciaria por causa disso. Mas estou dizendo que não tem. Até onde eu sei, procura mais informação sobre isso. Eu posso até depois procurar para você. Me manda um direct lá para eu não esquecer, que eu boto lá na comunidade, que tem sempre um criador de aranha, tem sempre um criador de cobra que cria aranha. Manda para mim lá que eu tiro uma dúvida pra galera. Até onde eu sei que não pode ter, mas se o pessoal achar, de repente nem entende que isso é um problema. Mas teoricamente dá problema sim, tá? Fernando entrou aí, Alberto entrou aí, dentisteria. Silvestre e pet são diferentes? Aprendemos isso com maestria na comunidade. Sim, pô. Silvestre e pet são diferentes. Silvestres nascem na natureza, pets nascem em criadouros legalizados. Então, se o animal nasceu num criadouro legalizado, ele é um pet. Se o animal nasceu na natureza, ele é silvestre. Simples assim, cara. Simples assim. Vou puxar até um gancho aqui. Olha só que parada doida. Eu estava estudando com a minha filha essa semana sobre o período, sobre o desenvolvimento da humanidade, sobre o período paleolítico. Caraca, esqueci. Eu acho que era o período paleolítico e o período neolítico. A diferença da raça humana, da evolução humana ali no período paleolítico, onde os homens eram nômades, a idade da pedra lascada e tal, não sei o quê. Quando o homem passa para o período neolítico, cara, que é o homem moderno, o período da pedra polida. Eu estudei isso agora na história. O período da pedra polida, que é quando o homem começa a plantar, né, a domesticar os vegetais, para ele não precisar ser mais nômade, porque as populações começaram a crescer e aí começou a faltar comida, os homens viviam só da caça e coleta, e aí começaram a entender que tinha que produzir alguma coisa para poder criar uma comunidade ali, para não ter que ficar andando o tempo todo, não ficar peregrinando e perdendo comida nesse processo. Aí os homens começaram a domesticar os vegetais, sacou? E aí começaram a plantar. E aí nesse livro de história, eu não fiz um double check, mas nesse livro de história ele diz que o primeiro animal, se liga nessa, cara, presta atenção, o primeiro animal a ser domesticado pelo homem, o primeiro animal a ser domesticado pelo homem, ou seja, ele era um animal silvestre, primeiro animal a ser domesticado pelo homem foram os lobos. Não sei se está certo, mas no livro de história está escrito no colégio, então deve estar certo. O primeiro animal a ser domesticado pelo homem foram os lobos. E graças a esse homem, livre de preconceito entre animais silvestres
e animais domésticos. Esse homem lá, hominídeo do período da Pedra Polida, livre de preconceitos e livre de mimimi, ele decidiu criar naquele momento o melhor amigo do homem, o representante número 1 da fofofauna de hoje, que é o cão. Cara, o cão, o melhor amigo do homem, me amarra em cachorro, cara. Eu gosto muito de cachorro e o cara criou o cão, animal super doméstico, que se você largar no mato, morre. É o cão, foi criado através do lobo, você sabe disso, o primeiro animal a ser domesticado pela humanidade no período neolítico, mais conhecido como período da Pedra Polida, tá? Então, se esse homem fez isso lá, por que as serpentes não podem ser pets? Elas são pets desde que elas nasçam, os criadouros legalizados e autorizados. Pronto, simples assim. Animal silvestre está na natureza e o animal pet está nascido em criadouro legalizado. E tem outra parada, cara. Me arrisco a dizer, tá? Já ouvi pessoas falando sobre artigos científicos que eu não li. Por isso eu vou dizer que eu me arrisco a dizer que a vida para esses animais pet é muito mais tranquila, menos desestressante do que a vida no ambiente natural. Tá? Eu me arrisco a dizer isso sem ter lido o artigo. Depois que eu ler, que eu vou até anotar aqui para eu ler essa parada, depois que eu ler esse artigo, aí eu não vou me arriscar não, eu vou falar com autoridade. Artigo sobre... Sobre o quê? Sobre estresse silvestre. Beleza. Se eu não me engano, nesse artigo foi feita uma amostragem. Eu falei desse artigo com o Wagner Ávila num podcast. O Wagner Ávila me falou sobre esse artigo a primeira vez num podcast, depois eu ouvi outras pessoas falando. Fizeram uma análise entre cervos na vida silvestre e cervos de cativeiro. Os cervos que viviam como pet, como animais domésticos, tinham um nível de algum hormônio, que é o hormônio do estresse, que eu não me lembro agora qual é, pode ser adrenalina, talvez, não sei. Ele tinha aquele hormônio mais baixo, porque ele era menos estressado. Então, meu irmão, a natureza estressa. Passa aí uma semana acampado pra tu me dizer se a natureza não estressa. Não, tô de brincadeira. Mas a natureza estressa assim. Vamos lá. Boa noite. Sobre a alimentação dos colubrídeos, na sua maioria é de ratos. Sabe se tem a possibilidade de oferecer aves como codornas recém-nascidas ou peixes? Sabe algo sobre? Cara, a gente tem a Erythrolampus miliaris, né? A antiga Liophes miliaris, a cobra d'água, que se alimenta de peixes. Né? Peixes e anfíbios, mas você pode chegar no pet shop, comprar lá um monte de molinésia, um monte de platia, umas fêmeas reprodutoras de espada e alimentar ela. Você vai estar alimentando ela só com peixes. Né? Hoje que tem legalizada só a Erythrolampus miliaris, a cobra d'água. Né? Mas tem outras serpentes como a Helicopus modestus e a Helicopus carenicaldus e as outras cobras d'água que também se alimentam de peixe. Mas nesse caso hoje, se eu não me engano, só tem a cobra d'água Erythrolampus miliaris. Sobre aves, tem codornas e tal, tem algumas outras serpentes que também se alimentam. Só não me lembro agora de cabeça para qual que você pode oferecer, mas teoricamente você oferecendo, elas se alimentam numa boa. É até uma questão de condicionamento. Agora, a questão do rato, tá? É sempre bom você manter o rato inteiro, porque ele tem questões de nutrientes e tal que vão manter o teu bicho muito mais saudável, tá bom? Papo bom pra comunidade esse, hein, cara. Esse eu vou anotar também, fazer uma nota mental. Esse aqui eu vou botar lá na comunidade pra gente poder fazer um levantamento. Tem bastante veterinário lá dentro que faz pesquisa com alimentação de serpentes. Da Ati Lucas. Lucas, gostei de você. Vou me inscrever nesse workshop aí. Boa, cara. Se inscreve aí. Você vai ser muito bem-vindo. Todo mundo será muito bem-vindo. O link tá na bio. Só se inscrever pro workshop. Quem quiser já entrar na comunidade de cara, que é um outro lance, me manda um direct que depois a gente troca uma ideia daqui a pouquinho. Mas o workshop já vai ser bom demais. Fala daí, fala galera. É verdade que a peçonha da serpente é importante para a digestão? É verdade sim. Ela já começa o processo lá de... vou falar liquefazer, mas de dissolver o animal, né, a presa, para poder facilitar a digestão. É tipo a peçonha das aranhas, né, dos aracnídeos. Já ajuda lá no processo de digestão. Legal isso, né? É para poder se defender, para poder mobilizar a presa e para poder auxiliar no processo de digestão. Vamos para outra. Pergunta, Diego Jones. Se sua serpente for apreendida na rua, ela sendo legalizada, os órgãos são obrigados a devolver ela? Cara, tem uma discussão e um ponto de dúvida sobre o Guia de Transporte dos Animais, né? A GTA. É GTA, eu acho o nome. Que é o documento que você gera para poder transitar com a tua serpente. Né? Até onde eu entendo, para você transitar na rua com a tua serpente, você está com esse guia de transporte.
né, e o documento dela. Você tem que estar com tudo muito, muito, muito explicado ali para você poder evitar qualquer tipo de brecha na legislação para que eles levem ela. E aí, obrigado a devolver, porque a gente tem bastantes questões duvidosas nessa questão de regulamentação, de fiscalização e etc. Haja visto os acontecimentos que acontecem com os criadores legalizados, que estão todos legalizados, mas de repente alguém vai e resolve que eles estão legalizados, mas não estão tanto assim, né? Tem algumas histórias dessa que eu não gosto de falar assim no ambiente como uma live e tal, para qualquer pessoa poder ouvir, porque tem assuntos sensíveis, eu não gosto de tratá-los assim. Dentro da comunidade a gente trata esses assuntos com muito mais transparência entre os membros, porque a gente sabe que a gente está num ambiente seguro lá e que a gente pode trocar ideias mais, opiniões mais fortes. Mas é aquela velha história, cara, não deveria, mas pode ser que o cara não devolva, sabe? Pode ser, tudo pode quando você tem uma apreensão. E aí sai tudo da tua gestão. O mais importante é você estar o tempo todo com todos os documentos, o mais organizados possíveis. Pede uma guia de transporte, pô, vou ter uma guia de transporte. Aí alguns falam assim, pô, mas é só entre estados, a legislação fala que é o tempo todo. Ou tem alguma brecha que não está tão bem explicado, vai da interpretação do fiscal. E, meu irmão, aí você cai no mundo da loucura. Mas é bom, é por isso que eu não aconselho ninguém a ficar dando mole com cobra na rua. Comprou tua cobrinha, leva para tua casa. Tem que levar no veterinário? Leva ela bonitinha, tá indo pro veterinário, com a documentação dela, chega no veterinário. Não vai pro shopping, não vai pra praça, não vai pra rua, até porque nesses lugares públicos tem uma outra questão. A gente tem que entender isso é bem crítico, tá? A gente que gosta de serpente, e a gente sabe que as serpentes, a gente gosta, a gente sabe que não vai trazer mal e a gente tá afim de ver serpente. A gente escolheu isso, sabe? E tem gente que tem medo, tem gente que tem fobia e tem gente que tem medo, fobia e não tem informação. E quando você expõe uma pessoa dessa a um momento desconfortável dela estar presente com uma serpente, a gente não consegue mais gerir o quanto aquela pessoa vai se estressar e vai ficar maluca ali. E no final das contas, cara, dentro da razão dela, por ela não saber como agir. E isso pode causar um problema para a herpetocultura no Brasil, para o movimento das serpentes legalizadas, das pessoas de bem que querem ter serpente. Isso pode causar um problema. Isso pode causar um problema para a pessoa ali e pode causar um problema para você e para a tua serpente. Então, não é aconselhável você ir para um lugar público com uma serpente. É a mesma coisa lá atrás, não sei a idade de vocês, nem se isso acontece mais hoje em dia, mas eu me lembro quando o Pitbull chegou no Brasil e as pessoas saíam com o Pitbull na rua. Nessa época eu tinha um Bull Terrier, que é aquele cachorro da cabeça de rato. E eu vi e sofri, eu e meu cachorro, a gente sofreu várias situações desconfortáveis pelas pessoas sentirem muito medo da raça e colocarem que Pitbull é assassino, que o Bull Terrier era Pitbull e que era cachorro de rinha e que causava um risco para a população e que ia matar criança. Então tudo isso era colocado, inclusive em feiras de animais. Eu ia muito com meu cachorro nas feiras das praças, né, as feiras de animais que eram autorizadas na época, não sei nem se tem mais hoje em dia. E a galera ficava com medo e eu entendia o medo das pessoas. Então eu sempre andava com o meu cachorro muito próximo de mim. E quando eu via que alguém tinha muito medo, eu tentava abordar a pessoa, né, no 1 a 1 ali e tentar entender o grau de medo dela para fazer uma educação ambiental do meu cachorro para ela. Com serpente é mais difícil, porque é um medo mais... tem uma raiz emocional muito mais forte. Então pode ser que dê problema. Eu não gosto de andar com os bichos, né, com serpente na rua, tá? Para evitar problemas, porque sempre pode ter problema. Galera, curte, manda um like aí, galera. Vai dando like aí e compartilha. Compartilha pra gente trocar ideia, pra ter a galera entrando aqui e a gente mandar mais, vocês mandarem mais dúvidas. Boa noite. É possível abrir um serpentário em área urbana? Cara, de verdade, não sei. O que você chama de serpentário? Se você chama de serpentário um lugar para ter serpentes pet, um criadouro comercial, é possível, tá? Até porque eu já vi alguns acontecerem. A legislação muda de estado para estado. Se for um serpentário para peçonha, né, para você vender veneno de serpente, eu não sei te responder porque eu não conheço a fundo esse mundo da negociação de venenos e tal. Fiz até um podcast com o Breno, lá do Centro Amazônico de Herpetologia, e ele tem um serpentário de extração de veneno de Bothrops atrox. Né? Mais de 2.000 serpentes Bothrops atrox e ele faz a extração e a venda desse veneno.
Mas o que eu quero falar já aqui direto pra galera que tá assistindo aqui, existem alguns cursos te dizendo que você vai ganhar milhões, vai conseguir crescer um grande negócio com venda de veneno, tá? De cobra. Abre o olho, não é tão simples assim. Dentro da comunidade dos criadores de cobra, a gente não tem nada a ver com venda de veneno nem de cobra peçonhenta. A gente até teve agora, no início do mês, no final do mês passado, a gente teve um workshop sobre serpentes peçonhentas que foi ministrado pela Ana, bióloga lá do Instituto Vital Brasil, especialista em serpentes peçonhentas e grandes boídeos e pitonídeos. Ela falou durante 4 horas para a galera da comunidade, deu uma aula para a gente, uma pós-graduação para a gente que ela deu lá, falando sobre serpentes peçonhentas, mas porque essa é uma vontade que a gente tem de aprender mais sobre serpentes peçonhentas, principalmente sobre manejo. Manejo, cuidados, sufocos que ela passou nesse processo, quais são as serpentes que chegam de apreensão, serpentes gringas e tal, pô, bichos nasicórnios, pô, muito louco, cara, umas paradas dessa maneira, mas porque a gente quer. Mas a comunidade, né, porque a galera da comunidade quer saber mais sobre serpentes peçonhentas também, porque a gente gosta de serpentes em geral. Mas o objetivo da comunidade dos criadores de cobra é criar um ambiente para que a gente fale sobre serpentes pet. Não tem nada a ver com venda de veneno, tá bom? Então a galera que quer entrar na comunidade dos criadores de cobra, como já me vieram uns 4 ou 5, perguntando se eu ia ensinar a ganhar dinheiro com veneno de cobra, não tem nada a ver com isso, cara. Não tem nada a ver com cobra venenosa e não ensino ninguém a vender veneno de cobra e o buraco é muito mais embaixo, tá? É difícil de achar matriz, é difícil de legalizar, não é todo mundo que compra. Essa galera, todo mundo compra. Não, ninguém compra, matriz é difícil pra caramba, não é tão simples. A Sociedade Brasileira de Herpetologia emitiu até uma nota falando que tem muita gente achando que vai ganhar dinheiro com isso e não é assim, então sai fora dessa. Não é assim. Agora, se você quer criar serpente como pet, gosta de aprender sobre herpetologia e herpetocultura, a comunidade dos criadores de cobra é para você. E é para isso que eu tô aqui, tá? Pra gente criar esse movimento e crescer nesse lance de criar serpentes pet. Beleza? Acho que eu respondi. Vamos lá, mas o guia de transporte tem datas. Se ela é considerada um pet, por que precisa desse documento? Cara, porque a legislação diz que precisa. Aí é uma outra discussão, meu irmão. Olha só que loucura, olha só que louco. Você tem uma serpente pet. Você comprou uma serpente fêmea num criadouro legalizado. Puf, comprou uma serpente fêmea. Uma jiboia arco-íris da Amazônia, num criadouro legalizado. Aí você fala, eu adoro as jiboia arco-íris da Amazônia. Eu vou comprar um macho agora. Aí você, puf, comprou um macho legalizado. Você tem uma jiboia arco-íris da Amazônia legalizada fêmea e uma jiboia arco-íris da Amazônia legalizada macho. Uma fêmea e um macho. Pô, qual é teu próprio pensamento? Ah, meu irmão, eu vou botar pra cruzar e vou ter um monte de filhotinho. Vai nascer o quê? 20, 30 filhotes? Eu vou ter 30 jiboias arco-íris da Amazônia legalizadas na minha casa porque eu comprei um macho legalizado e uma fêmea legalizada. Certo? Errado. Não pode. Não pode. Você vai ter 30 filhotes de jiboia arco-íris da Amazônia na tua casa ilegais porque você não pode reproduzir serpente em casa. Porque só quem pode reproduzir serpente é criadouro legalizado. É justo? É injusto? Cara, se é justo ou é injusto, eu não sei. Eu sei que tá na lei e tu não pode ter. Você vai pegar todos os teus filhotes e vai entregar no centro de triagem do IBAMA. E vai falar assim, cara, eu dei mole e minhas serpentes reproduziram, foi sem querer. Estou levando para vocês 30 filhotes de jiboia arco-íris da Amazônia, 20 filhotes, sei lá, quantos filhotes nasceram. O CETAS vai pegar aquele monte de bicho e vai falar assim, pô, agora a gente tem que decidir para onde esses animais vão. E aí o CETAS vai decidir mandar para onde ele quiser e você cometeu um crime ambiental fora da legislação naquele meio do caminho, entendeu? Então assim, tem umas paradas que a gente tem que só se comportar. Mas eu entendo né, o teu pensamento de que, pô, por que eu tenho que ter? Tem que ter porque tá dizendo lá que tem que ter, entendeu? É simples assim o negócio. E talvez, tem muito tempo que eu não leio a fundo essa parada do guia de transporte, cara, e vou te dizer que talvez nem esteja tão explícito assim que você tem que ter para transportar ela de qualquer lugar, um pro outro não, tá? Mas da forma que esteja escrito, talvez esteja uma brecha que vale da interpretação do fiscal. Aí, meu irmão, você está assinando um cheque em branco. Se vale da interpretação, vai no cheque em branco. Em um certo ponto, você está certíssimo. Sobre o que, cara? Fala aí. Já foi na Índia? Já viu algumas das Big Four?
Cara, eu nunca fui na Índia, mas eu tenho uma experiência internacional. Eu fui quando eu era moleque, nessa época aí de criação de serpente, eu fui na Alemanha, tá? Eu fui para Munique. Na verdade, eu fui para uma cidade no interior lá na Alemanha, que eu tenho família lá. Fui para Hohenkama, fiquei um mês lá. E aí eu fui no zoológico de Munique, que é o Hellabrunn no Tierpark. E lá em 1990 e sei lá quanto. Quer ver o ano que eu fui na Alemanha? Pra tu ver, o ano que eu fui na Alemanha foi há tanto tempo, mas há tanto tempo, que naquele ano, se liga só o que tinha acontecido naquele ano. Sabe o que aconteceu no ano que eu fui pra Alemanha? Se liga nessa. Começou aquela novela Malhação. A Malhação começou no ano que eu fui pra Alemanha. Não sei nem se a Malhação tá no ar ainda, mas sei lá, tem 30 anos a Malhação. Sei lá quantos anos tem. Mas foi naquele ano que começou, porque eu lembro que começou o negócio da Malhação, o primeiro episódio, o cara chega na academia e fala que tem um cheiro de morcego morto. E aí eu lembro dessa história, e foi esse ano que eu fui na Alemanha. E aí lá, eles tinham uma área de terrário já, pô, 1 milhão de anos na nossa frente. Eles tinham umas víboras do Gabão, boladona num terrário daquele todo plantado, um terrário bioativo, plantadaço, uma víbora do Gabão gigante no terrário. Eles tinham um terrário só com dendrobatídeos, né, aqueles sapinhos coloridos, aquelas rãs venenosas e tal. Tinha um terrário só com dendrobatídeo. Eles tinham uns aquários de 4, 5 metros, sei lá, de comprimento de acrílico, boladões gigantes, com os botes a palhaço, sei lá, de 30 centímetros, umas jiboias gigantes, umas víboras verdes que eram, acho que na época o nome era Trimeresurus, alguma coisa, não me lembro agora o que é. E tinha muito bicho lá. Então eu vi víbora do Gabão, não vi Naja lá, fui ver Naja aqui no Brasil, vi Naja no Butantã e vi Naja no Vital Brasil aqui também, que tinha uma Naja. Ela morreu também, mas tinha uma Naja aqui no Vital Brasil, morreu de velho, eu vi ela pertinho mesmo assim. No Butantã eu vi de longe, mas no Vital Brasil eu vi pertinho. E isso aí, mas na Índia eu nunca fui. Caraca, mó volta pra dar uma resposta dessa, né? Não só fala não. Sobre camaleões, por que é tão difícil achar? São legalizados, né? Cara, não tem ainda. Quem tem, se tiver, tá escondido, não tem ainda criadouro que ofereceu camaleão para venda. Não vi ainda. Se tem, eu perdi, mas não vi ainda. Os camaleões que tem no Brasil são todos ilegais. Mas nessa época, lá na década de 90, se eu não me engano, chegou a entrar camaleão no Brasil. Eu comprei nessa época um dos bichos mais maneiros. Dos bichos mais maneiros que eu tive. Comprei uma lagartixa de Madagascar, uma Filzuma, chamada de Deigecko. É uma lagartixa, cara, gigante. É uma lagartixa do tamanho de, sei lá, deve ter uns 30 centímetros. Verde oliva, com pintinha vermelha nas costas. Morde igual raio. Destrói tua mão toda se ela morder. Mas eu acostumei ela a comer tenebro na minha mão assim. Eu botava a mão pra frente assim, botava o tenebro, ela vinha andando, subia na minha mão e pegava o tenebro. Cara, bicho demais. Um dos bichos mais maneiros que eu tive. Essa aí eu tive. Hoje em dia acho que ninguém tem para vender também ilegal não, só tem ilegal por aí. Boa noite, pra próxima, Lucas. Boa noite, quais suas dicas e conselhos para quem vai ter sua primeira jiboia arco-íris? Cara, dica e conselho para quem vai ter sua primeira jiboia arco-íris. Estude sobre a sua jiboia arco-íris. Busque informações sobre a sua jiboia arco-íris. Entenda se a jiboia arco-íris é a sua melhor opção. Entenda sobre terrários, entenda sobre alimentação, tenha um fornecedor de ratos. Cara, entre dentro de informações. E para você, vou aproveitar aqui até para fazer um jabá, para você eu te aconselho a entrar junto com a gente na comunidade dos criadores de cobra, onde a gente tem a galera que já tem anos e anos e anos de experiência com serpente. A gente pode te ajudar muito, com muita informação e, cara, diariamente com informações pontuais do que tu precisa de verdade. Tá? Se quiser saber mais, clica no link na minha bio, não. Me manda um direct. Mas se você não quiser fazer isso agora, não tem problema nenhum. Esteja no dia 16 no workshop sobre serpentes pet, que lá com certeza você vai ter algum brilho sobre isso. Mas o grande lance é estar perto de pessoas que falam sobre isso, você pegar a experiência de quem já errou. Não é aquela velha história, cara, aprenda com os erros dos outros, não seja você o cara que vai errar agora. Esse é o melhor conselho que eu tenho. E jiboia arco-íris, cara, é um bicho que vive bastante, é um bicho que aguenta bastante condições. As serpentes são animais bem resistentes, tá? São animais bem resistentes, mas de uma hora para outra dá ruim, tá? De uma hora para outra dá ruim e aí tu fica meio que ferrado.
Então é bom saber o que fazer nessas horas e não cometer esses erros. Porque para recuperar, os répteis são muito resistentes. Mas quando eles caem a saúde, quando a saúde deles cai, para recuperar, para eles terem uma recuperação, é mais difícil, sacou? Não é todo veterinário que sabe cuidar de réptil. Não é todo veterinário que tem essa experiência e tá tudo bem, porque são animais realmente diferentes. Tá? São animais que não se aprende tanto na faculdade. Então por isso que é importante você estar perto de pessoas que sabem mais sobre isso. Quais são suas dicas? Cara, minha dica é essa. Busque conhecimento, esteja perto das pessoas que sabem dessas paradas. E aí, cara, e é como eu te falei, dica por dica, a dica mais importante que eu posso dar para qualquer pessoa sobre qualquer assunto, sobre cobra, sobre emprego, sobre inteligência emocional, sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre investimento. A melhor dica que eu posso dar para todo mundo sobre tudo isso é: busque conhecimento. Esteja perto de pessoas que sabem do que estão falando. Cara, essa é a maior dica. Porque dica por dica não causa transformação. Ela vai te dar um insightzinho, mas não vai te ajudar tanto. Agora, quando você está perto das pessoas que vão te levar para onde você quer chegar, aí você tem realmente um conteúdo mais denso que você vai poder falar: cara, eu estou vivendo isso. O que eu faço agora? Ó, quer ver um exemplo maneiro? Um dos membros da comunidade, a gente tem todo mês, a gente tem um encontro presencial no Zoom, onde todo mundo se junta, né, todo mundo que quer participar se junta, e a gente traz um tema e fica trocando ideia para trocar experiência e ver o que cada um está fazendo, o que chegou novo, um substrato novo, um remédio que passou e tal, isso aqui, um comportamento. E aí tem gente que tem muito tempo de criação de serpente e gente novata. E aí, no meio de uma conversa dessa, um membro da comunidade falou assim: cara, em um ano eu comprei 8 serpentes. A gente: caramba, cara, que maneiro. Pô, e quais foram as serpentes que você comprou? Ah, comprei tal serpente, tal serpente. Pô, de quais criadores que você comprou? Qual foi o criador que te atendeu melhor? Pô, o que você se arrependeu e tal? E a gente vai fazendo um brainstorm ali de informações. E aí eu perguntei para ele, falei assim: cara, mas tu pretende comprar mais? Ele: pô, pretendo comprar mais e tal, não sei o quê. Eu falei: mas tu sabe quais são os problemas de ter muita serpente? Aí ele, bum, regalou um maior olhão. Sabe o Maurício de Souza? Não tem a Mônica? A Mônica não tem um olhão? Cara, ele fez um olho igual o olho de Mônica, né? Ele tava assim, ele, tum, olho de Mônica. Ele: como assim, cara? Quais são os problemas de ter várias serpentes? Eu falei: cara, ter várias serpentes é diferente de ter uma. E aí a gente começou: galera, vamos falar aí, quem quer levantar um problema de ter várias serpentes? Aí um falou uma parada, eu falei: ah, isso é uma furada mesmo. Aí o outro falou um negócio, o outro falou um negócio. Aí ele: pô, mas eu gosto tanto de ter serpente, o que vocês me indicam fazer? Aí, pô, um falou: cara, faz tal parada, o outro faz, pô, faz isso, faz aquilo. Irmão, a gente criou um fórum ali muito maneiro. O cara falou: pô, cara, que maneiro, não tinha pensado nessas paradas. Pô, que legal. Agora eu vou falar assim, assado, porque ele já tava arrumando um problema com a esposa dele que não queria mais cobra, e aí não tava ficando sem espaço. Eu faço um terrário de alvenaria ou de vidro, de madeira é melhor. Então, cara, quando tu vai entrando, você vai vendo novos horizontes e cada vez mais conhecimento, cada vez você aprende mais parada. Então, o ambiente é muito importante. Fala, Cola! Obrigado pela resposta. Valeu, irmão. Vamos lá, galera. Tem mais pergunta aqui. Equipe exótica. Eu não sei nem se a galera já entrou e já saiu. Lucas, entra pra comunidade. Galera, pode entrar pra comunidade, que é muito bom. Por que a Corn Snake não é legalizada no Brasil? A Corn Snake não é legalizada no Brasil porque tiraram ela para Cristo, tiraram ela de boi de piranha, e a argumentação é que ela tem um potencial de causar um impacto ambiental gigantesco se ela for legalizada. Essa é a chave que não vira, sacou? Ela tem um potencial para se tornar um perigo para a biodiversidade se ela for legalizada. Cara, pelo contrário, tá? Pelo contrário. Primeiro, a quantidade de corn snakes que existem no Brasil ilegais é absurda. Absurda. Há décadas. Se ela não virou até hoje um problema de biodiversidade, cara, dificilmente ela vai virar, tá bom? E tem outra, que é a mais importante. Quando você legaliza alguma coisa, é justamente o contrário. Quando você legaliza alguma coisa, é exatamente quando aquela coisa não vai virar uma praga. Que você tem como regulamentar, fiscalizar, controlar e trazer as pessoas para perto de você. Então a legalização é o contrário. Aí um bonitão vai falar assim: ah, mas aí legalizaram a criação de serpentes e o tráfico continua. Cara,
Tráfico de CD, tráfico de pendrive, tráfico de cigarro, tráfico de roupa de marca, tráfico de tênis, tráfico de arma, tráfico de criança, tráfico de mulheres. Bom, enquanto tiver gente querendo fazer besteira no mundo, não adianta. Vai ter gente fazendo besteira no mundo. A diferença é o seguinte, quando você dá para as pessoas de bem a oportunidade delas não precisarem ser infratores, você aumenta muito mais aquele meio do caminho de pessoas que estão naquele limiar de que, poxa, eu quero tanto uma cobra que eu acho que eu vou comprar ilegal. Cara, tem gente no mundo que nunca vai roubar na vida. Nunca, roubar, vou usar a palavra roubar não. Tem gente no mundo que nunca vai fazer coisa errada. Sabe por quê? Porque é um valor para ela não fazer coisa errada. É o cara caxias, é o cara chato, é o cara que não faz nada errado, que é um valor na vida dele não fazer nada errado. Tem uma outra parcela que é menor, tá? Que é a galera do mal, assim, a galera da pá virada. É o cara que, meu irmão, tiver duas opções, ele fazer certo e errado, ele vai pegar o errado, porque tá na natureza dele, não tem valor que bote, ele vai sempre fazer o errado. E tem uma galera no meio do caminho que é gigantesca, que é a galera do eu não vou fazer nada errado não, mas se todo mundo estiver fazendo, eu vou fazer também. Essa galera é a galera que quando você legaliza uma parada, é a galera que você ganha, que é a maior parte da galera. Então quando você legaliza alguma coisa, você dá para essas pessoas tá todo mundo fazendo, né? Eu vou fazer também. Você dá para elas a oportunidade e a bênção de elas não cometerem erro. Porque você dá para elas a oportunidade de falar assim, cara, eu tô te dando uma oportunidade de fazer certo. Vem comigo, vamos fazer o certo. Aí ela vai fazer o certo. O outro fala assim, pô, faz o errado. Ela fala assim, mas pra que eu vou fazer o errado se eu posso fazer o certo? É um pouco mais caro. Pô, cara, mas é um sonho. Entre fazer o errado e o certo eu vou fazer. Aí você ganha. Por isso que legalização é muito melhor do que o tráfico. Do que não legalizado, do que proibir. Já estou cadastrado no dia 16. Show, vou entrar em contato com você. Valeu pela dica. Valeu, irmão. Como entro na comunidade? Me manda um direct aí me perguntando isso. Como entro na comunidade? Manda por direct, lá eu te falo. Dia 16 ele vai explicar, mas se quiser mandar hoje pra mandar. E é isso aí. Galera, perguntas. Acabaram as perguntas aqui, são 10 horas da noite. Se ninguém mandar nenhuma pergunta mais agora, eu vou encerrar aqui esse nosso encontro de domingo, até porque eu tô cansado. Mas se mandar pergunta aí, eu respondo. 5 pessoas. Vai pergunta, dou-lhe uma, dou-lhe 2, nenhuma pergunta, dou-lhe 3. Galera, foi muito bom ter vocês aqui. Agradeço a todo mundo que mandou pergunta. Espero que eu tenha respondido todas as perguntas muito bem respondidas. Se alguém mandou alguma pergunta que eu não respondi, pode mandar de novo. Espero todo mundo lá no dia 16 no workshop sobre serpentes, pet. Tá? Vamos fazer disso um movimento forte para mais criadores de cobra serem criados aqui no Brasil, para a gente poder, quiçá, igualar lá fora, tá bom? Uma boa noite a todo mundo. Valeu, Lucas. Valeu, irmão. Valeu, pessoal. Valeu, Del. E a gente se vê. Essa semana eu vou fazer outra live, depois eu vou avisando aqui. Fica ligado aqui nos stories que eu vou avisando, vou botar uma caixinha de perguntas para mandar pergunta. A gente vai trocando ideia. Valeu? Valeu, criadores de cobra. Tchau, tchau. Bom domingo.